Os filmes do Senhor dos Anéis, dirigidos pelo Peter Jackson, são algumas das adaptações literárias que eu acho mais bem-sucedidas de todos os tempos. A gente teve atores excelentes interpretando personagens incríveis, vimos uma direção de arte que criou elementos lindíssimos, e também vimos o que foi a verdadeira grandeza da Guerra do Anel. Mas por mais que os filmes do Senhor dos Anéis tenham realmente muitas e muitas qualidades, acontece que eles não são exatamente iguais aos livros do Tolkien, que são a obra original. Porque alguns pontos da história tiveram que ser alterados, para se encaixarem numa nova versão cinematográfica. Algumas pessoas gostam dessas alterações, outras já nem tanto. E para debater essas mudanças, eu vou listar aqui 5 grandes diferenças entre o livro e o filme da Sociedade do Anel, que é a primeira parte da saga do Senhor dos Anéis. Vamos falar do Balrog, do Saruman, enfim, um monte de coisa super interessante. E quem sabe a gente até consiga responder no final do vídeo se Balrog tem asa ou não tem. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal, quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Se estiver gostando do vídeo, se é fã de Senhor dos Anéis, do Legendário do Tolkien, puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito. E caso você queira me seguir no Instagram também, o link tá aí na descrição. Beleza? Mas enfim, vamos falar aqui de Senhor dos Anéis. Já acabei meu café, já tô no pique pra gravar, então vamos lá. Então, como os filmes do Senhor dos Anéis são adaptações cinematográficas, é óbvio que eles têm dezenas e dezenas de diferenças se comparados aos livros. E por isso eu escolhi as que eu acho mais marcantes, as que me deixaram mais intrigado quando eu descobri, as duas versões da história do Senhor dos Anéis e conheci tanto o livro quanto o filme. Vou fazer esse vídeo focado no Sociedade do Anel, e aí se o resultado for bacana, se vocês gostarem, eu faço um sobre o Duas Torres e outro sobre o Retorno do Rei. Então vamos falar da primeira diferença, da número 1, que é a jornada do Gandalf para descobrir o Um Anel do Sauron. Lá no início do filme, o Gandalf fica intrigado com a forma possessiva com que o Bilbo lida com o anel mágico dele. E depois que o Bilbo finalmente consegue desapegar do anel e deixar ele pra trás, o Gandalf se aproxima dele e por um breve segundo ele sente aquela presença maligna dentro do anel. E a partir desse ponto, as suspeitas do Gandalf sobre o anel começam a aumentar. E depois disso, ele sai do condado e dispara direto para Gondor, para pesquisar os antigos relatos do Isildur sobre o anel do Sauron, já que o Isildur tinha possuído o anel no passado. E depois que o Gandalf lê esses relatos sobre um anel, a desconfiança dele aumenta ainda mais, porque ele está vendo mais peças do quebra-cabeça se encaixarem ali, pro desespero de toda a Terra-média, e dele também. E quando o Gandalf volta e encontra com Frodo, ele coloca o anel no fogo para fazer o teste final, e assim ele confirma que aquele era de fato um anel do Sauron. Então, resumindo, no filme, o Gandalf descobre até que rápido que o anel do Bilbo era o anel do Sauron. E é aí que tá a diferença, porque aqui no livro, essa jornada do Gandalf para decifrar um anel é bem diferente e bem mais longa, mas assim, é bem mais longa. Vocês vão ver. No livro, o Gandalf diz que começou a desconfiar da natureza do Um Anel logo quando o Bilbo encontrou ele, lá na época dos eventos do Hobbit, que se passa bem antes da Guerra do Anel, nesse livro aqui. E aí tem uma passagem muito interessante que mostra o Gandalf dizendo como ele percebeu que o Bilbo fazia questão de afirmar a posse dele sobre o anel acima de todas as coisas, de um jeito muito parecido com o que o Gollum fazia. E por isso ele diz o seguinte: ficou evidente que o anel tinha um poder pernicioso, que começava a repercutir sobre o seu dono imediatamente. E anos depois desses eventos do Hobbit, lá na festa do Bilbo, que acontece bem aqui no início do Senhor dos Anéis, o Gandalf percebe como o Bilbo se torna extremamente possessivo em relação ao anel, ao ponto de chamar ele de meu precioso. E foi nesse dia que o Gandalf finalmente soube que algo escuro e mortal estava em ação. E a grande diferença da história vem agora, porque o Gandalf passou ali mais ou menos por volta de 17 anos procurando informações sobre o passado do anel. Não foi pouca coisa não, foi muito chão que o velhinho andou, coitado. Ele ficou anos viajando pela Terra-média tentando encontrar o Gollum para conhecer o passado do anel, inclusive pedindo a ajuda do Aragorn para essas buscas. Mas acontece que essas buscas não deram muito resultado, e o Gandalf resolveu partir para um plano B, que ele explicou aqui no Senhor dos Anéis, dizendo o seguinte:
Então pensei outra vez num teste que poderia dispensar a localização de Gollum. O próprio anel poderia me dizer se era um anel. E é só nesse ponto da história que o Gandalf vai finalmente lá para Gondor ler os registros do Isildur sobre o Um Anel, que explicava como o calor poderia revelar as escrituras do Um Anel, que é justamente o que é mostrado lá no filme, naquela pesquisa do Gandalf. E depois de aprender esse tutorial aí, o Gandalf volta pro condado, encontra com o Frodo e confirma que o maldito anel era o do Sauron mesmo. Então a grande diferença é que no filme, as suspeitas do Gandalf são esclarecidas super rápido, enquanto no livro ele sai do condado e passa anos viajando pela Terra-média, procurando pelo Gollum, até finalmente ler os textos do Isildur, ali por volta de 17 anos depois do início da busca. E lembrando que se você quiser conhecer os livros do Senhor dos Anéis e outros do Tolkien, o link para eles está aqui na descrição. Agora vamos para outra diferença que acontece naquela cena da enchente contra os Nazgûl. Então, lá no filme, depois que o Frodo é ferido pelos Nazgûl e fica adoecido, a Arwen vai ao encontro dos heróis para salvar o Frodo e levar ele até Valfenda. E depois que os Nazgûl começam a perseguir a Arwen e ela chega lá no Val do Bruinen, ela mesma conjura o encantamento que faz a enchente de cavalos de água, que varre os Nazgûl rio abaixo. E a diferença é que aqui no livro, a Arwen nem participa dessa sequência do salvamento do Frodo, da enchente, nada disso. A história é bem diferente. Aqui no livro, depois do Frodo ser ferido pelos Nazgûl, quem é enviado de Valfenda para resgatar ele é o elfo Glorfindel. Ele é apresentado como um cavaleiro super poderoso e reluzente, com o livro descrevendo que uma luz branca brilhava através da figura e das vestes do cavaleiro. Que inclusive é uma descrição que se encaixa muito com a introdução da Arwen no filme. Para vocês verem como, por mais que tenham trocado o personagem, eles mantiveram a mesma ideia da introdução do elfo em questão. E na sequência do livro, quando o Glorfindel encontra com Frodo, ele faz uma magia de cura para aliviar a dor do ferimento dele. E é dito que um pequeno calor se espalhava do ombro para a mão, e a dor ficou mais suportável. E no filme, novamente, é a Arwen que faz uma prece pedindo essa cura, na forma de um abraço caloroso dela ali no Frodo. Let him be spared. Save him. Mas a grande diferença acontece na hora da enchente, porque no livro o Frodo chega sozinho no Val do Bruinen, cavalgando o cavalo do Glorfindel. E quando ele toma coragem e desafia os Nazgûl encarando eles de frente, vem descendo pela água o que é descrito como uma cavalaria emplumada de ondas brancas, que foi uma enchente feita à distância pelo Elrond, com o auxílio do Gandalf, que deu a forma de cavalos e cavaleiros brancos para as ondas, e ainda colocou pedras no curso da água. Então a diferença é que no livro, quem salva e cura o Frodo é o Glorfindel, e quem faz a enchente é o Elrond com a ajuda do Gandalf. Mas no filme, quem faz isso tudo é a Arwen. Ela foi o pau pra toda a obra ali da versão de cinema. E lembrando que esse lance da Arwen vale como duas diferenças, porque tem primeiro a diferença do Glorfindel e depois a do Gandalf com o Elrond. Então, 2 pontos aí pra nossa lista. Agora vamos para a próxima diferença, que é o duelo entre o Gandalf e o Saruman lá nas montanhas de Caradhras. No filme, depois que a Sociedade do Anel sai lá de Valfenda, o Saruman usa os corvos espiões dele para descobrir que a Sociedade está viajando pela montanha de Caradhras. So, Gandalf, you tried to lead them over Caradhras. E qual que é a jogada do Saruman depois disso? Ele quer usar a magia para mudar a rota da Sociedade do Anel, para que eles sejam obrigados a pegar o caminho pelas minas de Moria. E assim, quando a Sociedade está passando por Caradhras, o Saruman conjura feitiços lá da torre dele para atacar a Sociedade e impedir a passagem dela pelo caminho. O Gandalf até tenta conter a magia do Saruman, meio que entrando num embate mágico ali contra ele, mas mesmo assim eles são atacados mais uma vez e a Sociedade é obrigada a mudar de rota. We will go through the mines. So be it. Mas aqui no livro a história é um pouco diferente, porque o Saruman não faz feitiço nenhum, não tem nenhum duelo. O problema ali é outro. No livro, quando eles estão passando por Caradhras, o tempo está muito fechado, com uma tempestade de neve que dificulta muito o percurso.
Mas a grande diferença é que na versão original, a causa dessa tempestade é algo super misterioso, que não é nem completamente revelado. O Aragorn até diz que é raro nevar tanto ali naquela altitude onde eles estão, sugerindo que algum outro fenômeno pode estar causando o aumento daquela tempestade. E aí os personagens começam a questionar várias possibilidades para isso. O Boromir pergunta se a neve não é um artifício do inimigo, do Sauron, no caso. E depois o Aragorn indica que talvez possa ser até alguma outra entidade, quando ele diz o seguinte: há muitos seres malignos e hostis no mundo, que têm pouco amor por aqueles que andam sobre duas pernas, e mesmo assim não são aliados de Sauron. Então o livro deixa a causa dessa tempestade de Caradhras super aberta para a interpretação. Inclusive, eu acho que esse mistério é uma das coisas que até hoje me deixam super intrigado no Senhor dos Anéis, porque toda vez que eu releio a passagem eu tento encontrar novas pistas para ela e tentar interpretar o negócio de uma forma nova. Enfim, é um mistério eterno que eu acho super legal. Mas eu também gosto da adaptação do cinema, porque é difícil você expandir muito a Terra-média numa versão de filme, né? Porque o tempo é bem menor. Então, acho legal eles aproveitarem isso para aumentarem a ação do Saruman. Então vamos lá, próxima diferença, que é uma bem polêmica, que eu acho bem interessante, que é sobre o Balrog. Lá no filme, a gente vê que o Gandalf e até o próprio Saruman antecipam muito esse conflito contra o Balrog de Moria. De uma forma que o Gandalf até demonstra um receio de ir pra lá, uma certa apreensão dele. I would not take the road through Moria unless I had no other choice. O Ian McKellen, inclusive, interpreta essas cenas do Gandalf em relação ao Balrog de uma forma magistral. Caraca, é um dos meus momentos preferidos do personagem. Mas então, quando a Sociedade do Anel, enfim, vai até Moria, o Balrog é revelado como uma criatura alada gigantesca que consome seu corpo em sombras e fogo, com a capacidade de manifestar uma lâmina e um chicote. Mas por mais que eu ache esse conflito do Gandalf com o Balrog e o visual do Balrog também super interessante, eles acabam sendo um pouco diferentes da versão original, como vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro que aqui no livro, o Gandalf não sente esse receio de encontrar o Balrog. Ele não sente essa antecipação do conflito contra ele. Inclusive, acaba sendo meio que até o contrário, porque é justamente o próprio Gandalf que sugere que a Sociedade do Anel pegue o caminho pra Moria. Olha só o que ele diz. As águias relatam que os orcs estão se reunindo de novo, vindos de longe, mas existe a esperança de que Moria ainda esteja livre. Então ele achava que a rota de Moria possivelmente podia até ser uma boa, que ela podia estar livre, né? Vai que não tem ninguém por lá e a gente só passa. O cara tava com um pensamento positivo ali em primeiro lugar. E a respeito do visual do Balrog, o Tolkien dá uma descrição bem livre para ele, o que deixa bastante coisa aberta para a interpretação do leitor. Quer ver? Eu vou listar algumas características que ele descreve pro Balrog. Ele diz que ele era como uma grande sombra, talvez humanoide, mas maior. E era envolvida em fogo, tendo até uma cabeleira esvoaçante que se incendiou. E ele carregava uma espada, como uma língua de fogo cortante, e um chicote de muitas correias. E sobre as asas, o Tolkien faz duas descrições um pouco diferentes. Primeiro ele diz: a sombra à sua volta se espalhou como duas grandes asas, como se a sombra do Balrog só se parecesse com asas. Mas depois é dito que suas asas se abriram de parede a parede, indicando que o Balrog realmente tinha asas. Então vamos lá, qual que é a conclusão final desse debate eterno? O Balrog tem asa ou não tem? Olha, eu, pessoalmente, acho que não, porque eu acho que essas duas frases com descrições de asas são só metáforas que comparam a aparência das sombras do Balrog à de asas, como se elas não fossem realmente asas orgânicas, entendeu? Mas sim algo formado pelas sombras que compõem o corpo do Balrog. Mas isso é só a minha opinião, minha interpretação aqui do livro, nada além disso. Então se você acha que ele tem asas, tá tudo bem, você tá no seu direito aí. Então com todas as características do livro em mente, eu acho que um Balrog fiel à descrição da versão original seria algo mais parecido com essa arte aí.
Mas eu também quero deixar claro que eu gosto muito do Balrog do filme, acho o design dele super impactante. Eu acho que numa mídia visual como o cinema faz muito sentido que ele seja meio que incrementado, até anabolizado dessa forma e mais monstruosa para tornar ele uma ameaça mais marcante visualmente. Que eu acho que tem um visual bem legal, não me incomoda não. Mas enfim, esse foi meu vídeo falando sobre algumas diferenças entre o livro e o filme da Sociedade do Anel. Se vocês gostaram, comentem aqui se vocês querem outras versões falando do Duas Torres e do Retorno do Rei, eu posso fazer dos próximos filmes também. Se puderem deixar aquele gostei, eu também agradeço muito, me ajuda demais. Se puder compartilhar com seus amigos também, agradeço mais ainda. Se não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também, dá uma olhada nas playlists que estão organizadas por tipo de vídeo. E eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço!